18º dia. As bodas de Caná. O Evangelho de João é o último em ordem cronológica. Não repete o que já está nos evangelhos sinóticos, mas nos diz coisas que não encontramos nos outros evangelhos. Em relação a Maria, o apóstolo predileto narra duas intervenções em especial, em Caná e na cruz. O marco do episódio salvífico de Caná é uma festa nupcial. Estamos no início da vida pública de Jesus, quando, depois de deixar Nazaré, havia sido batizado por João no Rio Jordão. Depois, durante 40 dias de jejum no deserto, esteve frente a frente com Satanás, o adversário. Reunidos os primeiros discípulos, participa nas bodas de Caná, um povoado próximo a Nazaré. Maria chega antes, e o evangelista destaca esse fato como para insinuar que, onde está Maria, está Jesus. Talvez tenha sido ela mesma que convidou seu filho, que chega quando as bodas já haviam começado. Como já dissemos, essas festas comumente duravam 7 dias. A festa nupcial é apenas o marco de acontecimentos muito mais importantes. Basta pensar que não se dá nenhum destaque aos esposos, protagonistas da festa. A importância é outra. Levemos em conta, inicialmente, um dos objetivos do relato, que salta à primeira vista. A consequência deste milagre de Jesus, chamado justamente de sinal, consiste em manifestar a sua divindade, ainda que a vá revelando pouco a pouco, de modo que suscitará em seus primeiros seguidores a fé nele. Com efeito, o relato termina com as seguintes palavras: e os seus discípulos creram nele, conforme Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Há também, no entanto, outros significados, sobre os quais o evangelista se detém com mais dedicação e que provém da presença de Maria, de sua iniciativa e do breve diálogo que mantém com Jesus, e depois com os criados. Há um problema. A mãe de Jesus, como João sempre a chama, sem nunca usar o seu nome, provavelmente aparentada dos esposos, como era de costume em tais ocasiões, pronta para ajudar na festa, se dá conta de um grave inconveniente que teria prejudicado a imagem social dos esposos e acabado com a festa. Não pede nada explicitamente. Deus não precisa de nossos conselhos. Simplesmente diz: eles já não têm vinho. A resposta do filho, que para alguns exegetas é de difícil interpretação, deve ser compreendida dentro de um contexto. Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Encontramos as primeiras palavras outras vezes na Sagrada Escritura para indicar uma recusa. Aqui o significado é claramente outro e deve ser compreendido à luz de todo o episódio. O nome mulher, embora respeitoso, pode dar a impressão de que diminui em certa medida o nome mãe, que seria o esperado. Por outro lado, contém uma referência bíblica precisa, que estabelece o papel de Maria em 5 momentos fundamentais da história humana. Porém ódio entre ti e a mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. É o primeiro anúncio de Maria, que coincide com o primeiro anúncio da salvação. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Deste modo, Paulo expressa a humanidade plena de Cristo. Aqui, em Caná, a palavra mulher ressoa como um divisor de águas, e o confirmamos em seguida, pois Jesus se prepara para manifestar a nova lei.
Na cruz, a mesma palavra, mulher, conferirá a Maria uma nova maternidade. No fim dos tempos virá a mulher vestida de sol, como grande sinal da salvação. Jesus, então, confirma a Maria: Tu és a mulher que tem um papel fundamental na história humana. Minha hora ainda não chegou. No Evangelho de João, a hora de Jesus indica sempre o mistério pascal. Aqui talvez estabeleça uma data, quando, depois de um período de separação, chega a hora e eles se encontram outra vez no Calvário. A resposta de Jesus não é e nem vem compreendida como uma recusa, pois em seguida ele faz o milagre. Tem, ao contrário, um significado muito profundo, segundo o qual Maria, inserida, como vimos, em todo o plano da redenção, desempenha aqui um papel de mediação que convém desvendar. Com efeito, dirige-se aos criados: Fazei o que ele vos disser, que não é apenas o testamento de Maria, as últimas palavras que a Bíblia nos diz sobre ela, tampouco o que, ao longo dos séculos, se repetirá cada vez que a sua voz for ouvida nas aparições extraordinárias. Aqui o significado é ainda mais profundo. Segundo os biblistas, João segue nessa narração o grande esquema das alianças bíblicas. A primeira das quais é a do Sinai, renovada depois outras vezes ao longo da história de Israel. Nas alianças sempre há um mediador. No Sinai é Moisés, em Caná, Maria. E repete-se sempre uma frase que indica a acolhida das palavras de Deus. No Sinai, o povo diz: Faremos o que Deus nos disser. Em Caná, a Virgem é quem diz: Fazei o que ele vos disser. No Sinai, Deus responde a essa disponibilidade dando as normas da antiga aliança, o Decálogo. Em Caná, Jesus responde à disposição dos criados dando o novo vinho. O vinho velho, que acabou, representa a antiga aliança. O vinho novo, que é melhor e abundante, indica a nova aliança, a nova doutrina do Evangelho, que Jesus se dedica a pregar e na qual os discípulos já creem, alentados por aquele primeiro sinal. Agora descobrimos o valor do marco gozoso que oferece a festa nupcial. Muitas vezes as bodas são recordadas no Evangelho como um sinal do reino dos céus, do matrimônio eterno com o Cordeiro, ou seja, a felicidade eterna do paraíso. Esse é, pois, o sentido geral de todo o episódio. No marco festivo das bodas, Jesus põe em marcha a nova aliança, oferecendo vinho novo, quer dizer, a sua doutrina. O papel de Maria está bem definido, e esse primeiro milagre é importante para reforçar a fé dos discípulos.